Um delegado da Polícia Civil de Pernambuco foi acusado de atirar em um jovem numa briga, tudo indica, por ciúmes, numa festa em Fernando de Noronha. Era um pagode, numa das áreas mais turísticas lá, viu, de Fernando de Noronha. A vítima é Manuel Pedro Apori, de 26 anos. A vítima foi baleada na perna, dentro do Forte dos Remédios, né, que é um ponto turístico onde estava acontecendo um pagode lá na ilha. Num áudio divulgado no blog do Ricardo Antunes, o Emanuel afirmou a amigos que não flertou com a nutricionista Tamires Cavalcante. Ouça o que diz ele está internado, viu? Porque ele teve uma fratura na perna por causa do tiro. Ele está internado. Olha o que ele diz no áudio que ele gravou, vai. Então, sábado eu fui na academia, né, de pessoa, como normalmente for. Aí tava treinando ela e uma amiga dela, tá ligado? E tipo, elas estavam fazendo elevação pélvica, 60 quilos cada lado. Aí pediram ajuda, eu ajudei, tá ligado? Massa. Aí conversa vai, conversa vem. Ela falou pra mim que era nutricionista, isso. Aí falou, ó, você souber alguém que tem interesse, fala comigo. Aí eu falei, então, tô voltando a treinar agora e tô querendo dar uma evoluída no meu físico, eu nunca fiz uma dieta certa. Aí eu acho que eu gostaria de fazer. Ela fez, beleza, pô, pega meu número que eu vou passar uma dieta pra tu, provavelmente deve ser de umas 4.000 calorias e tal. Tudo profissional, tá ligado? Beleza. Foi o outro dia, domingo, samba. Aí eu fui pro samba, eu vi ela, vi a amiga dela, pensei até em falar. Mas eu vi que ela tava acompanhada por esse cara. Aí eu peguei e nem falei nem nada, né? Não vou meter, tá ligado? Não vou nem falar. Beleza. O rolê vai rolando. Em nenhum momento cheguei a conversar com ela, em nenhum momento conversei com ele, não sei nem o nome dele. Essa é a fala dele. Tá? Num vídeo que foi enviado ao programa, o advogado Geto Ferreira, que é agora o defensor da vítima, do rapaz baleado, no caso de Fernando de Noronha, ele comentou as acusações que ele provavelmente vai fazer contra o delegado. Acompanhe. Sem dúvida alguma, causou surpresa a todos os operadores do direito, causou surpresa à sociedade noronhense o fato do delegado não haver sido autuado em flagrante delito. O crime foi gravíssimo, as imagens falam por si só. O Emanuel reagiu após uma injusta agressão do delegado e isso precisa sofrer as consequências legais e merecer uma punição severa. Nesse tempo, esperamos que todos os fatos sejam esclarecidos. Certamente, o delegado será indiciado em inquérito policial por lesão corporal gravíssima, bem como sofrerá as sanções disciplinares correspondentes em razão de ter manchado o nome da Polícia Civil e ter causado todo esse transtorno que nós estamos vendo neste momento. Agora presta atenção. O delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz foi afastado do cargo por 120 dias. São 4 meses. A decisão que está aqui foi tomada pelo secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, após um parecer da Corregedoria Geral da SDS. Lembrando o seguinte, desde Jarbas Vasconcelos, a Corregedoria passou a ser geral. Você não é a Corregedoria única. Aqui nessa Corregedoria, cujo comando é do secretário da Defesa Social, por exemplo, se um coronel fizer alguma coisa, entra nessa Corregedoria. Se um delegado fizer, na mesma Corregedoria. Então, inclusive, na questão jurídica, você tem, muitas vezes, para investigar, para apurar, para tomar depoimentos, policiais militares tomando de policial civil e polícia civil tomando de policial militar. Porque é uma corregedoria única, tá? Aqui, ó, já está evidenciado o processo administrativo disciplinar especial para apurar a conduta do delegado. Tá aqui, ó. A resolução é aqui, exatamente, ó. Afastado das funções públicas por 120 dias, nos termos do artigo 14. O artigo 14 que toma logo a arma, tira a babilaca
a credencial de policial. O artigo 14 é uma bronca. Inclusive, por exemplo, causar escândalo na instituição. Quando quer demitir um e não consegue provar que o cara é isso, aquilo outro, né? Fala, não, mas causou escândalo. Eu acho até errado, porque, na realidade, a pessoa pode sair em tudo quanto é veículo de comunicação, causou escândalo e depois provar que é inocente. Mas se quiser demitir, o tal do causar escândalo é bronca. Demite. Né? Da lei 11.929/01, delegado Luiz Alberto Braga Queiroz, matrícula, foi submetido a processo administrativo disciplinar tal número, prorrogar o afastamento tratado no inciso anterior uma única vez por igual período, caso não haja conclusão. Ou seja, ele é afastado, está afastado por 120 dias, está afastado. Se não concluir nesses 4 meses, pode afastar por mais 120 dias. Por mais 120 dias. Vocês ouviram aí o advogado, que é o advogado do Ilhéu, dizendo, não, por que não autuaram em flagrante? Eu exibi a nota da Associação dos Delegados de Pernambuco, que é a explicação, ipsilitem, a explicação do delegado. Né? Então, o que diz a Associação dos Delegados que defende o delegado que estaria trabalhando, cumprindo plantão lá em Fernando de Noronha? A Associação dos Delegados diz que ele agiu em legítima defesa. Agiu em legítima defesa porque foi defender a namorada, que é a nutricionista que o rapaz aí acabou de falar, porque esse rapaz estava assediando sexualmente a namorada. E que naquele momento, ele, no vídeo que está lá no banheiro, né? Isso aí é a área do banheiro, viu? Do Forte. Isso é a área do banheiro. Que naquele momento, ele teria mostrado a arma, se identificado como um policial. Né? E a associação diz que ele então foi agredido. Aí está esse momento aí, que ele empurra e tal, e logo em seguida o rapaz que foi baleado, ele reage ao delegado. E aí a associação diz que ele foi agredido, que o rapaz aí, o Ilhéu, poderia tomar a arma do policial, do delegado, por isso que ele teria dado o tiro, e que foi legítima defesa. Também diz a nota que ele procurou a Polícia Federal lá na ilha, se apresentou, né? E depois veio para o Recife, foi para o Departamento de Homicídio, se apresentou, entregou a arma, também fez exame de corpo de delito. Tá? Fez exame de sangue para comprovar a ausência de ingestão de bebida alcoólica, exame de corpo de delito para atestar lesões sofridas durante a agressão que motivou a reação legítima. Isso aqui é a Associação dos Delegados, como se fosse um sindicato dos policiais. Diante da agressão injusta e atual, o delegado reagiu com um único disparo atingindo a perna do agressor, com o objetivo de cessar a agressão e preservar vidas. A escolha do local do disparo demonstra o preparo técnico e o equilíbrio emocional do policial, que agiu para neutralizar a ameaça com o menor dano possível, impedindo que sua arma fosse subtraída. É importante esclarecer que o delegado não havia consumido bebida alcoólica e, tão logo controlada a situação, apresentou-se espontaneamente ao delegado da Polícia Federal, única autoridade policial disponível na localidade naquele momento. O próprio delegado sugeriu e foi encaminhado via ofício ao IML. Aí teria feito esses exames. A repercussão foi muito negativa. No primeiro momento não houve atuação em flagrante, nada, né? Ele foi ouvido, não ter, aí resolveram afastar. Por portaria, está aqui o secretário de Defesa Social, na solicitação da Corregedoria, afasta o delegado por 120 dias, podendo afastar o delegado por mais 120 dias. Naquelas mensagens de grupos, nós obtivemos informação e houve um vazamento, é claro. Grupo, o cara fala, vaza. Porque um pode manter sigilo, o outro pode simplesmente colocar adiante. Nas mensagens, o delegado diz que é defensor da mulher, que nunca permitiria que o cara assediasse uma mulher, fizesse aquilo com uma mulher e parará, parará.
Eu só queria saber, na questão do nexo causal, causa e efeito, né? O delegado não estava na academia, estava trabalhando como delegado. Quem estava na academia era a namorada, a nutricionista e a amiga dela. Aí tá lá, elevação pélvica, né? Aquele negócio que eu já expliquei aqui do peso, ele pega e ajudou. Tá, se o delegado nem conhecia ele e ele nem chegou perto dela lá no samba, como é que o delegado sabia que ele deu em cima dela? Foi ela que falou? Ela disse, ó, seguinte, fulano, ele aí, ó, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Foi ela quem disse? Isso não está esclarecido, viu, Siqueira? Pelo que ele narra, né? Ele, inclusive, nessa atividade, recebeu até o telefone dela. Então, ele não ia dizer que recebeu o contato sem ter. Né? Sem ter. É, exatamente. Agora... E não, o que me chamou a atenção na questão da causa e efeito. Vamos supor, o delegado foi lá no banheiro, conhecia ele, sabia quem é ele, abordou ele, empurrou ele. Como é que ele sabia se ele nunca se apresentou, o delegado nem sabia que o cara era delegado? Cardinô, eu queria logo esclarecer ao público que o delegado ele estava só numa crise de ciúmes. Mesmo que esse cidadão, o Emanuel, tivesse flertando com a mulher do delegado, ela era adulta, ele também, então ela sabia se defender. Se não tivesse gostando do flerte, ela sabia o que fazer. Não é crime flertar, não é crime dar em cima, não é crime assediar. O que a lei fala de assédio sexual como sendo crime é quando o patrão, o chefe, a autoridade, ela utiliza da função do cargo, daquela hierarquia que ele tem, para se prevalecer sexualmente da subordinada. Ponto. Não existe assédio sexual entre adultos, principalmente num ambiente de samba. Você acha que foi ela que falou isso? Bom, mesmo porque o delegado endoidou o cabeção. Mesmo então que ela tenha falado, ou que ele tenha percebido que houve troca de olhares, não é? E ela tenha dito que não estava confortável com aquela troca de olhares, não passou do campo do flerte, não passou do campo da cantada, não passou do campo de uma relação entre adultos. Agora, existe um segundo crime chamado importunação sexual, que até agora eu não vi ninguém falar sobre isso, então presumo que não aconteceu. E se tivesse acontecido, com certeza o delegado... A importunação não precisa pegar na pessoa, né? A importunação precisa sim. Pegar, precisa do toque. No caso, é o crime do Silvinho Almeida, que pegou a Aniele. Isso. Aqui, artigo 215-A. Praticar contra alguém em sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro. Então, é praticar. Então, pena de 1 a 5 anos. Se o delegado realmente tivesse razão, se ele tivesse movido por uma situação de prevenção de um crime contra a namorada dele... Poderia dar voz de prisão. Ele deveria ter dado voz de prisão, porque é de 1 a 5 anos. E o deveria vem de dever. Dever. Ele é a autoridade policial, ele tem um dever de dar voz de prisão. Agora, para dar voz de prisão num crime de importunação sexual, o cidadão teria que, pelo menos, ter abraçado a mulher dele, ter tocado nas partes íntimas dela, ter feito algo que caracterizasse a importunação sexual. Todo vem de onde, hein, rapaz? Porque eu não entendi ainda, por isso que eu estou procurando a causa e efeito. Se ele nem conhecia o rapaz, foi direto no banheiro abordar o rapaz, alguém deve ter dito isso. Desequilíbrio emocional. Será que alguém botou fogo nisso? Pode ter colocado, né? Agora, são dois rapazes, né, assim, jovens, né, bonitões, né? Você vê pela imagem, o próprio delegado tem no site aí o delegado e tal, né, da coletiva, o delegado, ele era do DEPATRE. Prendia ladrão que só a desgraça. A gente que atua, inclusive, no campo do direito penal. Dois caras bonitão, tudo malhado, tudo malhado. Tanto ele, o menino, ó, que é um pouco mais alto que o delegado, empurrado e tal, tudo malhadão, tudo bonitão. Aí brigando, a mulher é bonita também, né? Não vou dizer, viu, minha filha, que você... Não vou desmerecê-la. Mas quem foi que botou fogo para o delegado fazer isso aí?
alguém entrou na mente dele e provocou ciúmes. E os ciúmes aí... Então é coisa de mãe de Ná. Isso. Os ciúmes aí... Ó, mãe de Ná de novo aqui, tá vendo, Lucas? Tá vendo? Que eu digo que mãe de Ná tá presente. Né? Esse assunto aí, Carnot. Os Só me ciúmes impressiona... Pode falar. Só me impressiona, Carnot, que há um comentário aí no chat, é perigoso quem anda armado, surgiu aí no chat. Na verdade, se você perceber, no começo do vídeo, o que dá a entender é que ele mostra, olha, eu tô armado. E ele tem a certeza... Isso é dito na nota da ADEP. E ele tem... A associação do delegado diz, eu tô armado, sou delegado. Ele teria se identificado porque ele estava dizendo que o cara estava assediando a namorada dele. E ele está vendendo nos grupos aqui que ele não poderia permitir, como delegado, como uma pessoa que defende as mulheres, é contra a violência contra a mulher, ele não poderia permitir uma violência contra a namorada dele. Mas perceba que a valentia toda, ela pelo menos aparenta vir da certeza de que o outro não está. Como ele tem certeza que o outro não está armado, não tem a possibilidade dele estar, só eu que estou, a valentia aumenta. Sim. Se ele pensasse, que foi até o argumento da legítima defesa, né, que iam pegar a minha arma, então se ele pensasse que o outro também poderia estar armado, talvez isso aí poderia ter sido evitado. Então eu discordo da pessoa do chat. Mas eu vou evoluir um pouquinho, Cardinal. Se ele tivesse realmente tentando evitar que um crime estivesse sendo perpetrado, sendo praticado contra a sua companheira, né, esse crime teria sido do artigo 215 e ele teria que ter autuado em flagrante a vítima. Né? Mas não foi o caso. E não há notícias, até agora, na mídia, seja pela palavra dele, seja pela palavra até da instituição, né, que defendeu, não há notícias até agora da prática de crime de importunação sexual. Se era uma cantada, ele agiu movido por ciúmes. E aí a gente entra numa segunda evolução. Bom, de fato, ele sacou a arma e atirou enquanto estava sendo agredido. Só que ele foi o agente provocador. E quando a gente tem a figura do agente provocador, não se pode invocar em seu favor a legítima defesa. Foi ele quem primeiro bateu no peito do cidadão, empurrou o cidadão até o canto da parede, tentou desmoralizá-lo e logo em seguida o cidadão reagiu. Numa circunstância como essa, ele foi o agente provocador de todo aquele fato, de todo aquele contexto. Ele não pode invocar a legítima defesa. Quem agia em legítima defesa, sim, era o Ilhéu, era o Emanuel, que estava sendo desmoralizado naquela circunstância. Então, eu vi também a entidade falar em legítima defesa porque ele teria tentado pegar a arma. Eu não vi tentativa de pegar a arma. Isso está na nota. Isso. Exatamente. Mas se tivesse tentado pegar a arma, se tivesse agido, vamos dizer assim, num excesso de legítima defesa, mesmo assim, a gente não poderia entender, né, que o delegado estava correto, estava no exercício de uma legítima defesa, porque foi ele quem provocou toda aquela situação.